Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, estar compartilhando esse espaço com tantas pessoas talentosas e sobre tantos temas diversos, né? Eu vim falar para vocês sobre a questão da educação, sou cientista política, mãe de uma mocinha de quase 11 anos, trabalho com a comunidade Bahá'í do Brasil. Bom, em meados do século XIX, mais ou menos ali pelo ano de 1848, um profeta disse o seguinte: considerai o homem como uma mina rica em joias, de inestimável valor. A educação, tão somente, pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum proveito. Esse profeta era Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Bom, eu disse para vocês que isso foi mais ou menos 1848. Avançando um pouquinho mais na história, chegando a 1948, com a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, o grupo de países reunidos naquele período, que eram mais ou menos uns 180 países, decidiu emitir uma Declaração Universal de Direitos Humanos. E essa declaração dizia, no artigo 26, o seguinte: toda pessoa tem direito à educação. Dizia também que a educação deveria ser garantida, ou deverá ser garantida, pelo menos nos graus elementar e fundamental. Deverá ser obrigatória para todas as pessoas. Que a educação técnico e profissional deve ser acessível a todas as pessoas, assim como a educação superior, que deve ser baseada no mérito. O artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos vai além para dizer que a educação, olha só que interessante, deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana. Pleno desenvolvimento da personalidade humana. Acho que isso é o que a gente tinha ouvido falar nas apresentações da manhã que falavam sobre educação. É a diferença entre uma educação gaiola e uma educação asa, não é isso? É a diferença entre o que a gente tem visto hoje nos nossos sistemas educacionais e o que a gente pode ter em termos de educação, em termos de compartilhamento de informação. A declaração dizia também que a educação deveria se basear no fortalecimento e respeito dos direitos humanos e pelas liberdades individuais. Falava que a educação deve promover a tolerância, a amizade entre todos os povos, todas as pessoas, e independente das nações, dos grupos raciais, dos grupos religiosos, independente também de todas as outras atividades que estejam sendo feitas no âmbito nacional e internacional, colaborando com o sistema das Nações Unidas na promoção da paz. Isso foi 1948. Mas será que a educação é mesmo direito de todos, hoje? Nós estamos chegando a quase mais 100 anos desde aquela declaração da ONU. Quase 200 anos desde a declaração de Baha'u'lláh. Mas o que é que a gente vê hoje em termos de educação pelo mundo? Vamos dar uma olhada? Essa imagem é da Síria. São pessoas que vivem em zonas de conflito ou zonas de guerra. Vocês acham que essas pessoas têm direito à educação? Vocês acham que a educação que essas pessoas têm direito é uma educação de qualidade, que desenvolve o seu pleno potencial? Aqui uma foto do Brasil. As pessoas que têm que enfrentar distâncias enormes para se deslocar das suas casas até os locais de educação. Será que essas crianças, esses jovens, realmente conseguem chegar até o local de educação? Que muitas vezes, como o Felipe mostrou na apresentação dele, são lugares cuja estrutura física já não atende? Será que essa educação realmente está cumprindo com a sua função? Jovens no Sudão, vivendo como refugiados, são pessoas que saem do seu país e vão para países mais longe, ou até países perto também, para viver em campos de refugiados. Será que eles conseguem dar seguimento ao seu processo educacional nessas condições? Vocês sabiam que cerca de 89% dos 121 mil refugiados somalis na Etiópia são crianças e jovens? Será que essas 121 mil pessoas estão tendo acesso à educação?
E os meninos guerreiros, os meninos soldados no Sudão? Quando eles são forçados a pegar em armas para enfrentar um inimigo que muitas vezes eles também nem sabem qual é. Como é que é a situação educacional desses jovens? E os nossos meninos nas favelas, aqui do Brasil? Essa foto é aqui do Brasil. Que são forçados a conviver ou até trabalhar para o tráfico de drogas. Que muitas vezes deixam as escolas para poder se envolver com esse tipo de trabalho, porque é a única possibilidade que eles têm de obter um dinheiro para consumir os produtos que eles querem consumir, as coisas para o sustento da própria família. Mas por que, gente? Por que é que tantas pessoas pelo mundo são privadas ainda do direito à educação? Por que é que tantas delas vivem em países que são sujeitos a desastres naturais? Tsunami, terremoto, inundação, deslizamento de terra. Por que é que tantas crianças e jovens são forçados a trabalhar em condições subhumanas para ajudar no sustento das suas famílias? Por que que tantas das nossas jovens, nossas meninas, são sujeitadas a uma sociedade ainda tão patriarcal, tão machista, que não permite que essas meninas despertem o seu potencial para contribuir com a melhora da sociedade à sua volta? Por que que a religião tem que ser utilizada como uma forma de podar um ser humano? Seja uma menina, seja um jovem, seja uma pessoa com um comportamento sexual diferente. Vocês sabiam que, segundo um estudo da PUC, a Faculdade de Saúde da PUC, a gravidez na adolescência é responsável por 92,7% das meninas entre 14 e 17 anos que largam a escola no ensino médio? Também é um outro fator agravante. Vocês sabiam que as pessoas que pertencem a grupos culturais, ou linguísticos, ou étnicos diferentes, muitas vezes enfrentam mais uma barreira no acesso à educação, que é a questão da língua? A questão da sua cultura, a questão de não pertencer à maioria da população e ser subjugado por essa maioria? Já pararam para pensar sobre isso? E as pessoas que têm necessidades especiais, ou alguma doença, alguma situação de saúde? Essas pessoas também enfrentam diversas barreiras. A gente sabe disso, a gente vê todos os dias, né? Qual é o papel do Estado, então, quando um direito tão fundamental quanto o direito à educação é violado? Bom, todo mundo deve estar pensando por aí que a responsabilidade do Estado é prover o acesso a esses direitos, de uma forma ou de outra, garantir esses direitos, né? Então, o Estado, nesse caso, deve agir de maneira positiva para fazer com que as pessoas tenham acesso a esses direitos, não é isso? Mais ou menos? Mas e quando o próprio Estado se torna violador de direitos humanos? O que a gente faz nessa situação? Há situações na vida das pessoas em que as vítimas da injustiça não conseguem resolver esses problemas sozinhos. E aí, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Qual é o papel da sociedade diante dessas injustiças? Qual é o nosso papel? O que é que nós podemos fazer com relação a isso? E aí, para provocar o pensamento de vocês, eu vou voltar 2 slides e vou falar para vocês da situação dos jovens Baha'is no Irã. Baha'i, como eu falei, é uma religião que surgiu na Pérsia em 1844, e os seguidores dessa religião são altamente perseguidos no Irã, que é o local, o berço dessa religião. Os jovens Baha'is são impedidos de ter acesso à universidade, e isso é um impedimento legal, um impedimento oficial, é uma política pública de supressão da comunidade Baha'i iraniana. É uma maneira de impedir que os jovens Baha'is possam se desenvolver a fim de promover o desenvolvimento da sua comunidade e do seu país de uma maneira geral. O memorando Golpagani foi revelado pelas Nações Unidas em 1991. Ele, na verdade, é datado de 1990. Quem o revelou foi o relator especial das Nações Unidas, o Dr. Amor, que era relator para a liberdade de crença e religião à época. Então, esse documento veio à tona, ele tem o símbolo, o selo e a assinatura do líder supremo do Irã,
E ele diz o que está aqui no cartaz. Os Baha'is devem ser expulsos das universidades, seja no processo de admissão ou durante o andamento dos seus estudos, assim que se saiba que eles são Baha'is. E é essa a realidade dos jovens da comunidade Bahá'í iraniana hoje. Negar o acesso à educação aos jovens Baha'ís iranianos, como a qualquer outro jovem, como a qualquer outra faixa etária, no Irã ou em qualquer outro país, significa roubar deles os seus sonhos e o seu futuro. E aí eu volto à pergunta. O que a sociedade tem a ver com isso? O que nós aqui, do outro lado do oceano, em outro continente, temos a ver com isso? O que é que nós podemos fazer com relação a isso? Queria passar para vocês um pequeno vídeo de uma campanha que se chama Você Pode Resolver Isso? A gente vai assistir o vídeo, que é bem curtinho, e aí a gente volta a conversar. Como faz para dar play aqui? Atualmente no Irã, os cidadãos estão sob constante vigilância. Aqueles que não se adequam aos padrões estabelecidos pelas autoridades são frequentemente perseguidos. Até mesmo as crianças, que sonham um dia poder contribuir com sua sociedade, não estão imunes a isso. Aqueles que apresentam pensamentos ou crenças diferentes são impedidos de ter acesso à educação superior. Seus sonhos e seu futuro são destruídos. Se você acredita que o acesso à educação é um direito humano essencial, seja a voz daqueles que não têm voz no Irã. Envie uma mensagem para o seu governo. Juntos, vamos elevar nossas vozes e garantir o futuro dessas pessoas. Bom, vocês estão vendo aí essa logomarcazinha, é um código QR que vocês devem conhecer. Qualquer pessoa com um celular conectado à internet pode escanear esse código e vai direto na página dessa campanha. Você consegue resolver isso em português. Nessa página, o que vocês encontram? Vocês encontram a possibilidade de mudar essa situação, de contribuir, juntamente com jovens de todo o mundo, para a mudança dessa negativa de acesso à educação, não só para os jovens Baha'is, mas para todos os outros jovens no Irã que têm esse acesso à educação superior negado arbitrariamente pelo governo. Não se trata de uma campanha contra o governo iraniano. Muito pelo contrário, é uma campanha mundial pela educação. Então, quando a gente acessa a página, aqui no Brasil, o que a gente vê? Os nossos potenciais destinatários. Antônio Patriota é o nosso ministro de Relações Exteriores. O Aloysio Mercadante é o nosso novo ministro da Educação. Maria do Rosário é a nossa ministra de Estado de Direitos Humanos. E ali embaixo, Ban Ki-moon e a Navi Pillai, que são os representantes na ONU, o Ban Ki-moon sendo secretário-geral e a Navi Pillai sendo a alta comissária de Direitos Humanos. Então, as cartas foram redigidas de maneira que cada um de nós possamos acessar e expressar a nossa indignação, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto cidadãos do mundo. Então, eu gostaria de convidar vocês a dar uma olhada no site, onde essas cartas estão lá disponíveis, existe inclusive a possibilidade de vocês personalizarem. Tudo que vocês precisam fazer é acessar e colocar o seu endereço de e-mail e as cartas vão imediatamente ser enviadas para esses destinatários. Então, hoje, aqui no final do nosso evento, vai haver um computador conectado à internet. A May, que está sentadinha aqui de camiseta rosa, levanta a mão aí, May, vai estar conectada no site. Se vocês quiserem fazer a conexão pelo celular de vocês, fiquem à vontade, e aí vocês podem enviar normalmente. Ou quem quiser, pode procurar a May lá fora, na hora do nosso intervalo, do nosso encerramento, para poder enviar essas cartas. Eu queria terminar com um slide que eu achei na internet também, viu, Cherry? Cadê a Cherry? Ali.
que eu acho que a gente tem que sempre compartilhar essas coisas boas que a gente acha, né? Olha só essa frase que estava pichada num muro em Coimbra. Só as pessoas que têm direito à educação são livres. Então eu convido vocês mais uma vez a acessarem canyoussolvethis.org/br e fazerem parte dessa campanha mundial pelo direito à educação no Irã. Obrigada, gente.